Tema 1. Vivendo a experiência da presença de Deus. Nos dias de hoje, com muitas atividades a fazer e tarefas para cumprir, é difícil experimentar essa sensação de que Deus está presente. Isso acontece não porque estamos longe do alcance dele, mas porque ele muitas vezes não está sendo buscado com sinceridade. É verdade, precisamos entender que sua presença só é alcançada quando decidimos priorizar o nosso relacionamento com ele. Vamos refletir e pensar nisso. Se você acorda de manhã, é sua primeira atitude e orar entregando sua vida na direção dele, é pedindo que o seu dia seja abençoado por ele. Se tem feito isso, certamente terá sua presença e todos os seus passos serão guiados por ele. Assim fica mais fácil alcançar um relacionamento com ele através da oração e adoração da sua parte. Não é fácil e nem simples, mas se tiver esse hábito e dedicação, o resultado é surpreendente em sua vida. Atitudes assim demonstram fé da nossa parte e isso agrada a Deus. Ele mesmo disse na sua palavra em Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando queremos que uma pessoa fique em nossa casa, nos agradamos oferecendo o melhor que temos para essa pessoa. Deus também nos convida a abrir a porta no nosso coração para entrar e fazer morada. Mas para que isso aconteça, devemos agradar a Ele com o nosso melhor, buscando sua presença através das nossas práticas de oração e jejum. Essas atitudes alegram o coração de Deus. Mas para isso acontecer, precisamos entender que Deus não invade sua vida sem sua permissão. Ele bate na porta do seu coração, e se você abrir, ele entra e faz morada, mudando sua vida completamente. Faça essa experiência com ele. Diga: Senhor, te convido a entrar na minha vida de uma maneira que eu sinta a sua presença e amor permanece comigo para sempre. Isso vai trazer paz e esperança na sua vida. Uma das passagens bíblicas mais importantes que fala claramente a respeito de alguém que desejou ardentemente a presença de Deus foi quando Josué, prestes a atravessar o rio Jordão, ele disse ao Senhor: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Isso demonstra que devemos estar constantemente almejando a presença dele em todo o tempo. É em todos os nossos planos e desafios da vida, buscando entender também o propósito espiritual em todas as situações que vivemos diariamente. Mas para isso precisamos estar atentos à sua voz para sermos guiados por ele, sabendo que tudo vai dar certo. A presença de Deus, e mais do que um sentimento de alívio na alma, é um estado constante de temor e respeito, mas também de alegria e paz com ele, onde não há lugar para incertezas e indecisões. Ou seja, quem está na presença de Deus tem convicção de que, apesar de não sabermos o motivo de cada situação em que passamos ou que estamos vivendo, ele tem sempre o controle de tudo. Não vai resolver ficar preocupado com seus problemas, procurando respostas para tudo o que acontece, quando ele mesmo diz: confia em mim de todo o seu coração. Ele sempre tem plano melhor para cada um de nós, mesmo que as situações não sejam favoráveis. Ele trabalha para te abençoar em todas as áreas da sua vida, financeira, família, nos seus relacionamentos e principalmente no seu coração, que é o centro de tudo, das suas vontades, sentimentos e emoções, porque se o teu coração estiver preparado para receber de Deus a vitória, ninguém vai impedir. Não julgue por aparência as situações que aparentemente são derrotas, porque na presença de Deus não existe fracassos, mas sim oportunidade de crescer. Ele jamais te deixará desamparado nas adversidades. Quando precisar da sua provisão, pode às vezes até ter pouco, mas nunca estará sem nada, porque mesmo que não tenha nada em suas mãos, pode ter certeza, você não está sozinho. Ele é um Deus que pode todas as coisas e trará à existência coisas que você não consegue imaginar somente quando acredita de todo o seu coração. A presença dele é importante para todos, mas muitos acham que não precisam de Deus porque está tudo bem e nada de ruim está acontecendo em sua vida. Portanto, Jesus em sua palavra diz que sem ele nada poderíamos fazer. Isso significa que por mais que tenhamos conquistado bens materiais, sucesso profissional, chegará um momento em que sentiremos um vazio que na verdade muitas vezes nem sabemos explicar exatamente o que é. Queremos encontrar respostas para alguns sentimentos que dentro de cada um de nós incomoda. É nesse momento em que Deus, com seu eterno amor e bondade, nos leva a refletir e aceitar que por mais que tenhamos uma posição confortável diante da sociedade, precisamos de sua presença em nossas vidas, para que a nossa vida seja completa em alegria, paz, amor, e acima de tudo, plena e com propósito.
Podemos ter muito dinheiro, fama, sucesso profissional, mas se não temos a presença de Deus, sentiremos a sua ausência e ficaremos frustrados por não saber qual é a razão de estarmos vivendo nessa terra. Ou seja, qual o sentido da vida, por que estamos aqui, e assim perceber que dentre muitos você veio a esse mundo, portanto Deus tem um plano muito melhor para você, mas é preciso reconhecer que sem ele sua vida é só mais uma em meio à multidão. Então tenha o desejo de receber de Deus a sua graça e favor. A presença de Deus e alcançada através da sua palavra, porque ele é o verbo vivo que desceu do céu. Tudo que existe só existe por causa da sua presença e palavra. A ação de Deus só acontece através de sua palavra. Nele temos o sim e o amém. A primeira é a última palavra, vem dele, ninguém pode impedir o seu agir, é a manifestação do seu poder em nossas vidas, nem os médicos, advogados, chefes ou algum governo. Se ele determinar algo na sua vida, nada e ninguém poderá impedir que isso aconteça. Então, se conhecemos e buscamos sua presença, há muitas razões para continuar acreditando que sua presença e tudo aquilo que precisamos para vencer. Nunca devemos achar que não tem jeito, que tudo acabou, porque tanto a primeira quanto a última palavra vem dele. Precisamos de sua presença em nossa vida, porque sem ele certamente não existiríamos. Ele nos deu vida quando soprou o fôlego de vida, nos tornando alma vivente. Diante dessa verdade, estamos na condição de pessoas temporais, limitadas nesse corpo mortal, mas ele, nosso Criador e eterno, isso faz com que tenhamos total respeito e reverência a ele, porque certamente vamos passar nessa vida, porém ele esteve no início da criando todas as coisas e estará para sempre até o final de tudo. Então quem somos nos para julgar a Deus ou a nosso próximo? Somos pequenos demais para isso, mas mesmo assim ele nos fez um pouco menor do que os anjos, tão importantes que mesmo sendo Deus eterno, nunca se esqueceu de sua criatura, planejando para o homem a sua salvação, quando enviou seu Filho na terra para salvar a sua criação. Mas para isso devemos reconhecer e aceitar que somos pó e precisamos de sua presença. O nosso pensamento muitas vezes limitado a respeito das coisas espirituais, não entendemos muitas vezes o sentido da vida, questionamos sobre muitas coisas, mas não fazemos essas perguntas: como seria se não existíssemos? Ou como seria sem a existência de Deus? Certamente morreríamos de tristeza, porque na dificuldade que muitos se lembram de Deus, mesmo quando tudo está indo bem, contudo ainda assim sentimos um vazio, e porque a nossa alma deseja sua presença, mas para preencher esse vazio é preciso aceitar que se não tivesse a presença dele sentiríamos um vazio tão grande e não teríamos a quem recorrer e nos salvar. Portanto, entendendo ou não, ele existe e está disposto a te ouvir e atender os anseios do seu coração. Muitos de nós ouvimos, mas não entendemos claramente aquilo que foi determinado para cada um de nós, e claro, é evidente que somos todos iguais perante o nosso Criador, mas então, o que nos faz sermos atraídos para caminhar na sua direção? Certamente sua presença e amor. Tudo aquilo que te traz a paz vem de Deus, porque ele é o príncipe da paz. Então creia nele, não se preocupem com as pequenas coisas da vida, porque ele está com você para te dar a paz. Mas não é qualquer paz que se encontra no mundo e a paz que excede todo o entendimento humano. Mas como ficar em paz quando estamos passando por momentos difíceis? Somente com a presença de Deus é possível que isso aconteça, porque devemos permanecer firmes na sua presença, não olhando para as circunstâncias adversas ao nosso redor, mas buscando sim as soluções de nossos problemas em Deus. Portanto, diante disso devemos depositar nossa confiança nessa palavra. Temos ousadia para entrar nos santos dos santos pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Ele está perto de você, basta acreditar e confiar nele. Às vezes o simples fato de entrar em um templo não significa que automaticamente estará na presença de Deus. Após o sacrifício na cruz, Jesus deixou claro que não é o templo físico o mais importante, mas sim o nosso corpo, é a nossa alma, ligados a ele como templo do seu Espírito Santo. Não podemos ter a pretensão de achar que somos perfeitos diante dele só porque estamos dentro do templo. Continuamos na condição de pecador, só que agora com livres e com acesso ao nosso Deus, que está disposto a nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Sendo assim, podemos experimentar sua presença hoje e sempre.
Temos uma certeza que Deus faz questão de se mostrar e de se fazer presente em nosso meio. Ele no passado fez uma aliança com o povo de Israel através da Arca da Aliança, onde a arca estivesse presente o Deus de Israel estava. Isso dava garantia de que o povo estaria seguro e protegido dos povos vizinhos inimigos de Israel, e não haveria praga alguma ou doença. Era um símbolo do que aconteceria nos dias de hoje. A presença de Deus hoje é alcançada pela fé no nome de Jesus e da promessa do Espírito Santo para que todas as pessoas do mundo que realmente querem ser livres do pecado e das dores deste mundo recebem uma nova vida em Cristo, que após confessarem e deixarem os seus pecados, reconhecendo Jesus como o único e suficiente Salvador e tendo seus nomes escritos no livro da vida com direitos de serem chamados filhos de Deus, com todos os direitos de quem vive no reino espiritual, vivendo sobre a sombra do Onipotente, descansarão e terão vida abundante aqui nessa terra, e no final estarão guardados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Porque nessa nova aliança o sacrifício foi feito uma única vez pelo sangue na cruz, abolindo assim a necessidade de qualquer outro sacrifício, tornando assim a nova aliança perfeita, onde não existe partes quebradas ou brechas. Essa aliança nunca se quebrará. Porque agora essa aliança temos a garantia da presença de Deus dentro de qualquer pessoa que deseja com sinceridade sua presença. Façamos a seguinte oração enquanto lemos. Senhor, sentimos sua ausência, queremos sua presença para sempre em nossas vidas, para que nunca venhamos nos sentir vazios e esquecer de quem tu és. Esteja presente em nossas vidas hoje e sempre. Amém. Falando sobre essa verdade, não podemos esquecer a nossa condição de criaturas. Somos tão pequenos diante dele que isso nos faz pensar e refletir que ter a presença dele é uma dádiva que poucos conseguem alcançar, mas está ao alcance de todo. Porém não é simples assim e necessário entender que ele é Criador e nós somos criaturas. Portanto requer humildade e fé da nossa parte. Sabendo disso, devemos deixar as preocupações e orgulho e viver de forma humilde e humana, não desprezando a Deus e as pessoas que estão ao nosso redor, porque são elas que fazem que a existência de Deus tenha sentido. Deus não despreza uma pessoa que está com seu coração limpo de toda maldades e avareza. Ele deseja que você tenha dentro de você um sentimento de gratidão por tudo que ele faz na sua vida. Então a presença de Deus está acessível a você e a todos que realmente entendem que são pequenos diante do seu Criador, que falhamos e somos frágeis diante de um Deus grande e poderoso que escuta e atende o nosso clamor quando entregamos a Ele o nosso coração, desprendido de toda vaidade, orgulho e soberba, e aceitamos como humildade sua palavra e amor. Estamos certamente evoluindo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estar desprendido das nossas vontades e desejos, abrindo mão de todos os bens e absorvendo um comportamento de humildade e amor, significa que estamos aprendendo a praticar os princípios da palavra de Deus e, consequentemente, experimentamos a sua presença e amor. Deus é amor e importa que aqueles que almejam sua presença estejam bem cientes do seu modo de agir e de pensar, e se realmente estão sendo objetivos e eficazes na sua mensagem de amor e fé que passam através das suas atitudes. Talvez não estamos crescendo porque não estamos atentos à reflexão que nos leva a repensar sobre nosso papel como cópias de Cristo. Se não paramos para fazer uma leitura e meditação da palavra, não teremos nenhuma evolução no processo de conhecimento, porque não estamos buscando com dedicação um nível de relacionamento mais íntimo com Deus. Somente conhecemos alguém se ficarmos próximos e sabermos suas histórias e modo de agir e de pensar também. Assim é com Deus. Ele está em busca dessas pessoas que anseiam pela sua presença e amor. A história do Velho Testamento revela uma visão muito limitada da criatura em relação ao seu Criador. Por diversas vezes o povo escolhido por Deus para manifestar a sua glória se corrompeu adorando a outros deuses. Esse tipo de comportamento é visto e percebido diversas vezes, sendo principalmente comprovado quando o povo de Israel clamou a Deus pedindo um rei, já que os outros povos eram governados por um rei humano. Israel pediu um rei, porém Israel era governado pelo Criador
dos céus e da terra. Deus então concede o desejo do povo que escolhe o rei Saul para ser o primeiro rei de Israel. Existe uma dificuldade do ser humano em entender que o Deus Criador não precisa provar sua existência através de aparições humanas ou milagres. Tudo que existe conforme a ciência física e energia. Existe uma força que torna as coisas reais sólidas visíveis, mas que separando os componentes da matéria, descobriremos que tudo vem de uma energia infinita de Deus. Para os físicos, a maneira de entender e contar o tempo foi criado pelo homem para se localizar no passado, presente e futuro, mas para o nosso Deus Criador o tempo é diferente porque ele tem poder para estar em todo lugar e em todo tempo. Isso significa a eternidade e supremacia dele. Para ele o passado, o presente e futuro é a nossa maneira de ver e interpretar os momentos que vivemos e que podemos viver. Porém, Deus está acima de tudo isso. Ele pode ser conhecido como Deus do agora, que agiu no passado, está agindo no presente e já planejou o nosso futuro, e que somente pela fé alcançamos esse nível de conhecimento e experiência e intimidade com ele, não vivendo pelo que estamos vendo agora, mas pelo que ele pode fazer a qualquer momento em nossa vida, porque ele é infinito, criador e eterno, está acessível a todos que entendem seu amor e natureza. Na prática, isso significa deixar de ser um religioso, aquele que pensa apenas de uma única forma em relação a Deus e sua maneira de agir e natureza. Deus, na sua infinita graça, nos concede o privilégio de viver as promessas nessa vida. Tema 1. Vivendo a experiência da presença de Deus.